entrevistando de hoje vai tratar sobre nutrição funcional. Ela vem ganhando espaço no Brasil porque cada dia a mais as pessoas buscam não só emagrecer, mas sim melhorar a vitalidade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a nutricionista Jéssica Alves. Olá, Jéssica, tudo bem? Olá, Raíssa, tudo bem? Então, você pode explicar pra gente qual a principal diferença entre nutrição tradicional e a funcional? A nutrição funcional, ela busca a individualidade bioquímica do paciente. Ela não trata o paciente só de acordo com a doença ou com o emagrecimento que o paciente vem buscar. O paciente vem por causa de uma determinada causa, só que nós tratamos outras coisas, através de sinais e sintomas. A gente faz uma anamnese, que é uma avaliação do paciente. A gente faz a avaliação dele desde quando nasceu, desde a gestação da mãe. A gente avalia se ele foi amamentado, se não foi amamentado, como foi a infância dele, se toma algum medicamento. Então, são vários fatores que nós avaliamos, não é focado só uma determinada causa. Existem doenças que podem ser tratadas através da nutrição funcional? A nutrição funcional ela não trata uma doença especificamente, ela trata o indivíduo. O paciente vai chegar procurando tratamento para uma doença, só que ele pode sair de lá com vários tratamentos, porque nem sempre a doença que ele busca é a causa do que ele está procurando. Existe uma melhor forma para definir um padrão para um plano alimentar de uma pessoa ou difere de indivíduo para indivíduo? O plano alimentar ele é individualizado. Jamais a gente pode buscar aquelas dietas da moda. Eu vou fazer essa dieta porque fulana ela procura essa dieta. O paciente ele tem que passar por toda uma avaliação bioquímica, através de exames bioquímicos também, através dos sinais e sintomas, que a nutrição funcional é bem focada nos sinais e sintomas, que a gente tem um protocolo de sinais e sintomas de acordo com a deficiência de algum micronutriente. Existem, assim, os pacientes teimosos que mesmo buscando uma vida mais saudável, ainda assim teimam em consumir os produtos que eles não podem? A maioria dos pacientes são teimosos. Eles buscam um nutricionista porque alguém indicou, porque eles querem emagrecer, porque eles viram na internet que algo faz bem. Então eles já chegam achando que sabem mais do que o nutricionista. E eles sempre têm aquela famosa frase, eu sempre comi aquilo e nunca me fez mal. Então a gente trabalha com uma educação nutricional, mostrando tudo o que pode acontecer se ele continuar comendo aquele alimento. Mesmo assim, tem muitos que temem. Então é um trabalho contínuo, cada vez que vai na consulta a gente trabalha para mostrar o que aquele alimento pode causar na vida da pessoa. E quais são os alimentos mais difíceis de serem retirados dos cardápios? Geralmente os alimentos mais difíceis são aqueles que afetam o lado pessoal, emocional do paciente, aqueles que têm alguma ligação. Porque é comida que a minha avó fazia, porque passa muito na TV, porque esse cheiro me lembra alguma coisa. E geralmente aquele alimento que o paciente mais fala assim, não vou tirar da minha alimentação, é o alimento que causa alguma alergia, alguma intolerância e ele não sabe. Existe alguma ligação em relação à alimentação e a algum distúrbio de ansiedade? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes falam, eu estou ansiosa, tenho que diminuir só a cafeína, que o popular é a diminuição da cafeína. Porém, não é a cafeína só que está diretamente ligada. Os alimentos que contêm cafeína, tereré, Coca-Cola, chocolate, café. Então, sempre as pessoas que têm ansiedade buscam diminuir esses alimentos. Porém, tem alguns outros alimentos que são necessários, porque o que causa os transtornos de ansiedade são a deficiência de alguns neurotransmissores, que é do sistema nervoso central. E para a produção desses neurotransmissores, ou para o funcionamento adequado dele, é necessário o consumo de micronutrientes, que é o que cada vez vem diminuindo mais, porque as pessoas consumindo os industrializados, às vezes procurando, tem qual a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, porque a população é focada para a caloria. E nem sempre a caloria é o mais importante, e sim os micronutrientes. Então, no transtorno de ansiedade, para transformar os neurotransmissores, é preciso de alguns nutrientes, como triptofano, ácido fólico, vitamina B12, B6. E esses micronutrientes estão em folhas, folhosos escuros, frutas, que têm consumo diminuído. Como a gente pode identificar um transtorno de ansiedade? Um transtorno de ansiedade ele é diagnosticado pelo psiquiatra, através do Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Porém, existem alguns sinais e sintomas, dependendo do transtorno de ansiedade, que tem fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de obsessivo-compulsivo, mas somente o psiquiatra pode identificar e ele pode encaminhar para o nutricionista para fazer o tratamento adequado.
Os jovens hoje em dia têm uma preocupação muito grande enquanto à aparência. Assim, as meninas, tanto como os rapazes, eles estão sempre buscando alimentos para auxiliar, né, para fazer uma junção de proteínas para poder malhar e adquirir um resultado talvez mais rápido ou mais duradouro. E aí também é incluído aquela questão das barras de cereais, né? E elas são realmente saudáveis? O que você tem a dizer sobre isso? As barras de cereais e os suplementos alimentares são os que mais os jovens vêm procurando, por causa das academias, da indicação do personal. Então, esses suplementos, o consumo excessivo de proteína, carboidrato que eles têm por indicação, que vai diminuir a obesidade se eu consumir mais proteína, nem sempre é o correto, porque se ele não tiver micronutriente, ele não tem como metabolizar essa proteína. Então, às vezes, o que eles fazem? Vou consumir proteína e não consumo mais folhosos, não consumo mais verdura, não consumo mais frutas. Ou seja, não tem micronutriente, não tem vitamina e mineral para poder fazer o metabolismo dessa proteína. Acaba não tendo o resultado que deseja, não, né? Na maioria das vezes, não. Enquanto as barrinhas de cereais, o correto é olhar no rótulo, porque as barrinhas de cereais, a gente está costumando falar que elas são as barrinhas de açúcar. Porque no rótulo os ingredientes vêm de acordo com a proporção que ele tem no alimento. E sempre o primeiro ingrediente das barrinhas de cereais é açúcar. É difícil você encontrar uma barrinha de cereal que venha escrito algum cereal. Às vezes até tem aveia no primeiro ingrediente, mas o segundo é açúcar. Então elas são barrinhas de cereais ao invés de açúcar. É preciso ler os rótulos antes. Entendi. Em contraponto aos jovens que estão buscando um melhor condicionamento físico, existem aqueles obesos, né? Porque, querendo ou não, na correria do dia a dia, a gente passa muito tempo na rua e acaba se alimentando, enfim, com salgados, com refrigerante. Quais os efeitos negativos que esses alimentos trazem, além da obesidade? Além da obesidade, também tem o consumo de corantes e conservantes nesses alimentos que causam a obesidade. E corante tem sido muito associado ao autismo e ao déficit de atenção, que tem aumentado absurdamente nas reportagens, a gente vê no jornal, em todos os lugares, o aumento do autismo. E está extremamente relacionado ao excesso de corantes, de alimentos alergênicos. Então, esse é um dos motivos também que causa a obesidade, porque a obesidade é uma inflamação. E esses produtos industrializados, eles têm um monte de corante, conservante, aditivos alimentares que aumentam essa inflamação, que a obesidade é uma inflamação. E quando você é procurada, assim, por algum paciente nessas condições que, né, infelizmente são baseadas na obesidade, tem alguma técnica mais fácil da pessoa conseguir se adequar aos métodos mais saudáveis? A principal técnica é a educação nutricional. Você mostrar para o paciente, sentar com ele, não importa o tempo da consulta, é você sentar com ele e mostrar tudo que pode acontecer com ele além da obesidade, porque a obesidade é um fator, sim, muito prejudicial, mas vem com ele diversos outros fatores. E mostrar a melhora que ele vai ter depois que ele conseguir esse emagrecimento que ele tanto deseja. E quando é criança, o principal fator é trabalhar com os pais, porque a criança ela é muito fácil de ser manipulada. Então, é muito fácil de você conseguir fazer com que a criança coma aquele alimento, mas isso é preciso do exemplo dos pais. É preciso convencer os pais que se adequem à alimentação. Quais são os alimentos que não podem faltar na mesa dos campograndenses, principalmente? Na verdade, é assim, um alimento pode ser bom para uma pessoa, mas pode ser ruim para outra pessoa. Nem sempre a gente fala assim, vamos consumir chá verde porque o chá verde é bom. Nem sempre aquele alimento para um vai ser bom para o outro. Então, é necessário ter um equilíbrio dentre os nutrientes. É necessário comer mais arroz integral, os alimentos integrais, folhas, verduras, frutas, castanhas, que são... Castanha é pouco consumido pelo campograndense como pelo brasileiro. Então, esse consumo de castanhas também deve ser aumentado. Surgem várias dúvidas também em relação a essa mistura que a gente pode fazer com os sucos e com os legumes, com as verduras. Existe uma assim que tomou, a pessoa pode ficar forte, fica mais disposta? Os sucos são muito indicados também, além de refrescante, para consumo de nutrientes, como couve com laranja, couve com limão, beterraba com cenoura e laranja. Pode ser acrescentado castanhas batidas, como castanha do Brasil, amêndoas, gengibre também. A gente também trabalha com colocar às vezes salsinha, coentro também no suco, para agregar valor nutricional nele também, além de melhorar o gosto. Você, enquanto nutricionista, tem os acompanhamentos com seus pacientes. Como é para você ver uma pessoa em estado de evolução na cadeia alimentar? O melhor prêmio que o nutricionista tem é quando o paciente segue aquilo que a gente passou para ele, vem cada vez apresentando melhora, e chega para você e fala, doutora,
a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi mudar minha alimentação. Não mudou só aquilo que eu vim procurar, mas mudou meu relacionamento com a minha família, melhorou o relacionamento fora de casa. Porque às vezes, dependendo do alimento que é retirado da alimentação, melhora o convívio social, melhora a TPM, melhora o estresse. Porque às vezes as pessoas vão no nutricionista, porque eu quero emagrecer, porque eu quero tratar diabetes, hipertensão, e sai de lá com melhora de cabelo, pele, unha, TPM, ansiedade, depressão. Então a nutrição ela atua em diversas outras coisas, além do que é mais buscado. Você tem alguma dica para deixar para o pessoal de casa, para ficar mais antenado na questão da adequação alimentar? A importância de buscar um nutricionista é fundamental. Nem sempre aquilo que se passa na TV é confiável na internet. Então, é necessário você buscar uma consulta, fazer uma avaliação com o nutricionista para obter os resultados que tanto deseja. É importante também ler os rótulos dos alimentos e conhecer os alimentos, não comer somente por indicação. E sim conhecer, pegar o alimento, ir na horta comprar, ir no supermercado escolher os alimentos que é necessário. Obrigada, Jéssica, pela sua participação. E nós encerramos o Entrevistando de hoje com esse assunto, com a Jéssica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.